Olá, eu sou o pastor Paulo e vamos juntos em mais uma Reflexões da IB Horto. Muito bem, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13, tem a famosa história da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é interessante notar o contexto dessa história, onde os discípulos, eles vão até Jesus contar para ele sobre a morte de João Batista, aquele episódio onde Herodes manda, a pedido da filha de Herodias, ele manda decapitar João Batista, trazendo então a sua cabeça numa bandeja. Isso obviamente deixa muito triste os discípulos e o próprio Senhor Jesus, que então na sequência, verso 13, vai ouvir essa notícia. O texto vai dizer, então ele parte de um barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Muito bem, acontece que quando as multidões, ali no final do verso 13, descobrem que ele estava indo para lá, elas vão a pé, dão a volta pelo lago e vão seguir Jesus, multidões vindas de muitas cidades. E o verso 14 então vai dizer que Jesus ele sai do barco, viu aquela grande multidão e tem compaixão dela, curando os enfermos. Isso é maravilhoso, né? A compaixão de Jesus. Porém, quando vai caindo a tarde, os discípulos no verso 15, eles vão até Jesus, e vão dizer assim: já está ficando tarde, Jesus, mande as multidões irem embora para que elas possam ir até algum povoado comprar comida. Em outras palavras, eles estão dizendo para Jesus: olha, temos um problema aqui e esse problema não é nosso, Senhor. Resolve aí, manda esse pessoal embora comprar comida aí lá na cidade, manda esse pessoal se virar. E Jesus então, ele vai responder de maneira surpreendente ali no verso 16 assim para os discípulos: não há necessidade disso, providenciem vocês mesmos o alimento para elas, Olha só que interessante. Jesus está dizendo para eles que tinham falado assim: o problema não é nosso. Jesus diz assim: não, calma, vejam o que vocês podem fazer aí. O problema é nosso, sim. Vai lá e vê o que nós podemos, o que vocês podem providenciar em termos de alimento para elas. E aí então eles vão se mexer, Verso 17, provavelmente já trazendo ali um desfecho do que eles tentaram garimpar, e eles vão trazer então a resposta: olha, temos apenas 5 pães e 2 peixes. E aí é só depois disso, depois que Jesus então vê a atitude, a ação desses discípulos, levantando ali dentro do grupo apenas os 5 pães e 2 peixes, Jesus então vai no verso 18 dizer assim: bom, agora é o seguinte, tragam para cá essa multidão. E aí o verso 19 vai dizer que em seguida Jesus manda o povo sentar-se na grama. E não tem como não se lembrar, nem não levar a nossa memória, para quem conhece aí as escrituras, para o Salmo 23, e o verso 2, bem famoso ali também o Salmo. O verso 2 diz assim: em verdes pastos me faz repousar. Então é nítida ali a figura do bom pastor, trazendo ali as ovelhas para se assentar na grama e dizendo assim: calma, gente, o bom pastor está aqui, não se desesperem, eu vou cuidar de vocês, eu vou suprir a necessidade de vocês, ensinando para os discípulos: olha, vocês foram lá, viram o que podiam fazer, e quando se encerrou as possibilidades, agora sim, descansem em mim, que eu vou cuidar dessa situação. Vejam e contemplem o meu poder. E aí nós sabemos o que vai acontecer em seguida, a multiplicação propriamente dita, o milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes, versos 19, seguindo ali e em diante, até o 21. E aí nós vemos então a aplicação desse texto em 2 extremos. O primeiro extremo é aquele onde as pessoas vão dizer assim: nós temos um problema, mas esse problema não é nosso, resolve aí, Jesus, se vira, porque esse problema não é meu, não é nosso, E o fato é que tem tanta gente precisando, tanta gente carecendo aí de muita necessidade, e nós como cristãos somos chamados não só para simplesmente, com aquela famosa frase, entregar nas mãos de Deus. Jesus quer que a gente faça uma avaliação, o quanto a gente pode ajudar, até onde a gente pode ir, colocar a mão na massa, fazer algum tipo de sacrifício, dispor de tempo, dos nossos dons e talentos para servir essa gente. Vai lá vocês e vejam o que vocês podem fazer. E aí sim,
o outro extremo aí, né, a outra extremidade é o seguinte: agora que nós já procuramos fazer o que podíamos fazer, o que estava em nosso alcance, os nossos recursos se esgotaram, né? E se isso deu certo, a glória ainda não é nossa, é toda de Deus. Mas se ainda assim não conseguimos resolver e não temos mais o que fazer, já tentamos de tudo com a sabedoria, a inteligência, os recursos que Deus nos deu. Agora acalmem-se, descansem em Jesus. Ele fala: descansa em mim, senta aí na grama, né? E espera que eu vou tomar conta da situação, né? Não podemos então achar que somos os donos do mundo, os donos da verdade, que temos todas as respostas e que quando algo dá certo a glória é nossa. Nós dependemos de Jesus em todas as circunstâncias, mas Ele diz para nós: vá lá e veja com aquilo que eu já te dei, né, com a inteligência que eu te dei, com o discernimento que eu te dei, com os recursos que eu te dei, o que você pode fazer. Depois disso e durante esse processo também, não esqueça: eu estou no controle, descanse em mim. Que Deus nos ajude a ter essa perspectiva de botar a mão na massa, fazer o sacrifício, entender que nós somos chamados sim para ser agentes transformadores desse mundo em trevas, mas também nós entendemos que a glória não é nossa e quando nossos recursos também estão limitados, temos que descansar em Deus e aí sim deixar confiar no seu plano, no seu tempo, no seu jeito de fazer. Deus nos abençoe.